Fala galera, beleza? Meu nome é. Hoje vamos falar sobre o SCP-2316, mas vamos lá, lembrando, deixa o like e se inscreva que assim vou saber que você. Bom, vamos lá. Procedimentos especiais de contenção. Em nenhuma circunstância os funcionários designados da Fundação poderão se aproximar de SCP-2316. A observação de SCP-2316 deve ser realizada somente por sondas remotas, utilizando o equipamento de gravação de áudio e vídeo. Apenas a equipe de contenção adequadamente designada para a exposição a anomalias de risco cognitivo pode revisar imagens e áudio de SCP-2316. O lago no qual SCP-2316 está localizado foi colocado em quarentena e cercado por um perímetro de segurança, e deve ser rotineiramente patrulhado por indivíduos que não tenham sido expostos a SCP-2316, e não tenham conhecimento prévio de suas características. Você não reconhece os corpos na água. Indivíduos que tentam contornar a quarentena forçada deverão ser apreendidos e transferidos para a área 33 para o tratamento de influência cognitiva completa. Indivíduos que vêm dentro de 50 m do lago contendo SCP-2316 deverão ser considerados perdidos. Por favor, repita a seguinte frase lentamente e claramente no seu microfone terminal: eu não reconheço os corpos na água. Executar o processador de variação tonal ajustado. Descrição: SCP-2316 é a designação dada a um fenômeno anômalo existente dentro do lago na cidade de In. SCP-2316 se manifesta como um grupo de cadáveres humanos que geralmente permanecem flutuando na superfície da água. A identidade de cada cadáver encontrado é risco cognitivo removido. Mensagem automatizada: desconhecido, embora o teste de DNA tenha sido inconclusivo. Enquanto SCP-2316 parece ser formado por instâncias individuais, teoriza-se que SCP-2316 pode ser uma entidade composta de uma consciência coletiva. Instâncias individuais de SCP-2316 não agem por conta própria, mas parecem ser capazes de agir coletivamente como uma única unidade. As instâncias individuais de SCP-2316 são 13 reconhecíveis, e você não reconhece os corpos na água. SCP-2316 manifesta um risco cognitivo de efeito poderoso, fazendo com que aqueles que viram SCP-2316 estejam cientes de certas partes de sua natureza, ou que estejam envolvidos em risco cognitivo removido. Mensagem automatizada: inválido. Irão acreditar que as instâncias individuais de SCP-2316 são seres humanos que eles reconhecem, tipicamente amigos que conhecem desde a infância. 4. Tentativas de entrar em contato com as instâncias de SCP-2316, entrar no lago ou tocar em uma instância de SCP-2316, fará com que mais outras instâncias de SCP-2316 apareçam. Você não reconhece os corpos na água. As instâncias de SCP-2316 adicionais parecem servir apenas para reforçar e aumentar a força do risco cognitivo. 5. Obrigando os indivíduos afetados a entrar no lago. Indivíduos que entram no lago desta forma são perdidos e até hoje nenhum deles foi recuperado.